Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje é a nossa primeira aula do projeto Transforma-se, Emagreça sem sofrimento e com leveza. Então, vou estar aqui passando alguns conhecimentos para vocês conseguirem aplicar diariamente, né? Então, primeiramente, eu vou começar me apresentando. Então, muito prazer, meu nome é Laís, sou psicóloga clínica, sou especialista na abordagem terapia cognitivo-comportamental. Sou especialista também em comportamentos alimentares e transtornos alimentares. Tenho formação em terapia dialética, terapia dos esquemas e terapia da aceitação e do compromisso. E atualmente a minha linha de estudos é justamente em questões sobre emagrecimento, comportamentos alimentares, transtornos alimentares e também questões ali vinculadas à ansiedade, depressão e essas associações em comportamentos alimentares. Então, aqui, né, eu trouxe uma frasezinha para vocês. Então, chegou a sua hora realmente de mudar de verdade. Então, se você está cansada ali de dietas restritivas, de fazer várias tentativas e não conseguir no final, de lutar contra a balança há anos, né? Emagrece, depois volta. Então, se você tem sofrido com isso, agora é o momento de realmente transformar a sua relação com a comida e a sua vida. Então, né, só para a gente fazer um processo introdutório, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre comportamentos alimentares e sobre o que a neurociência tem trazido como ferramentas de estudos, né? Então, o que que é realmente um comportamento alimentar? Então, vem muitas pessoas com muitas dúvidas, né? Sem saber diferenciar sobre o que é exatamente o comportamento alimentar. Então, vou trazer aqui os três tipos de comportamentos alimentares que a gente mais estuda, né? O primeiro é questões de o comer intuitivo, né? Então, o que que é comer intuitivo? É você conseguir ouvir as suas necessidades fisiológicas, né? Então, questões sobre fome, saciação, né? Então, quando a gente está bem alinhado com esses padrões comportamentais, né? Como consequência, eu consigo ter informações de forma mais eficiente. Então, eu consigo entender quando eu realmente estou com fome e se essa fome é realmente fisiológica. Então, comer intuitivo é o comer por causa de uma fome fisiológica, né? E eu se manter saciada por mais tempo. E aí a gente tem, né? Eu coloquei aqui nesses três níveis, né? Então, o primeiro, o ideal é o comer intuitivo. A gente tem o comer transtornado, então não chega a ser um transtorno, que é um comer ali que envolve questões de pensamentos, sentimentos, né? Então, eu como porque eu tô triste, eu como porque eu tô feliz, eu como de forma exagerada, eu como em horários desregulados, né? Por causa de uma questão ali de necessidade emocional, em grandes quantidades. Então, comer transtornado é um comer que não é o ideal e que muitas vezes são fatores de risco para transtornos alimentares, né? Dietas restritivas também é considerado comer transtornado. Então, fazer essas restrições acaba acarretando fatores de risco importante para o processo de transtorno já. E o por último, né, já o transtorno alimentar. Então, o transtorno alimentar são distúrbios realmente do comportamento alimentar, resultando ali, né, num prejuízo quantitativo e qualitativo da vida dessas pessoas, né, tanto na saúde física e na saúde psicológica. Então, o transtorno já é uma questão mais psiquiátrica e a gente precisaria avaliar essas questões de critérios diagnósticos, né? Mas eu diria que há uma porcentagem muito elevada é, brasileira, né, e do mundo inteiro de pessoas acaba estando nesse segundo quadrante, que é o comer transtornado. E aqui eu queria também, né, trazer em relação a fatores que acabam influenciando o comportamento alimentar, né? Então, não é simplesmente o aspecto do ato em si de se alimentar. Existem questões psicológicas e a gente precisa, sim, se atentar a elas. Questões também de influência
no ambiente, padrões psicológicos, né, sociais, culturais, eu vou estar explicando basicamente um pouquinho de cada uma. Então, existem questões de fatores psicológicos, né, como a gente já tinha falado, que é o famoso comer emocional, né, que a pessoa começa ali a regular as emoções de acordo com a comida, para que assim consiga ter um conforto, né? E estudos trazem que essa relação emocional com a comida é desde a amamentação, né? Então, quando a gente está chorando ali, quando nós somos bebezinhos e acaba chorando, né? Quando a gente tem ali o ato da mãe colocar no peito, né, para fazer o processo da introdução alimentar, também existe essa questão emocional. Então, o bebê ele se acalenta por estar ali no peito, por estar comendo, né? E acaba ali associando essa questão. Existem questões sobre fatores sociais e culturais, né? Então, cada cultura tem ali um fator de influência e tradições familiares, eventos sociais, né, pressões sociais, acaba ali gerando esse aspecto da relação com a comida e também da relação com a sua autoimagem. Fatores familiares, então, onde nós crescemos, as práticas alimentares da nossa família têm um impacto direto nas nossas escolhas alimentares. Então, acaba que a gente conseguimos aprender ao longo de toda a nossa trajetória, mas o processo ali infantil é muito importante, né, nessa construção de novos hábitos. Então, na infância, a gente consegue ali construir muitas vezes hábitos disfuncionais que acabam impactando no nosso dia a dia. E com isso, na fase adulta, eu consigo ali estruturar isso da melhor forma a partir do processo de conhecimento, né? Então, se eu entendo que esse padrão é disfuncional, eu começo realmente a traçar novas possibilidades, né? Então, existem fatores familiares que também têm uma grande influência, né? E até mesmo em padrões de fatores comemorativos, né? Então, tá todo mundo feliz, vamos pedir uma pizza, esse é o aniversário, eu tô triste, né? Então, existe também questões emocionais vinculados a fatores familiares. E o outro ponto, né, que são fatores biológicos, então a genética é, acaba influenciando o nosso metabolismo, impactando diretamente no apetite, saciedade e também preferências hormonais, perdão, preferências alimentares, né? E desequilíbrios hormonais podem afetar o comportamento alimentar, como no caso da insulina e do cortisol, né? Então, a insulina é responsável ali pela nossa apetite, saciação, né? Então, o impacto nela acaba ali influenciando esses dois fatores. E o cortisol, né, que é o aumento do hormônio de estresse do seu organismo, também causa ali uma busca muito grande por comer emocional, por comidas mais palatáveis, né? Então, açúcar, farinha branca, gordura, além ali de impactar também o ganho de peso, né? Então, acaba acumulando gordura, principalmente nessa gordura abdominal. E aí, né, eu quero só diferenciar para vocês que a gente falou muito daquele comer, né, do comer intuitivo, do comer transtornado, do transtorno alimentar, né? Mas primeiramente a gente precisa compreender esses sinais, né? Então existe o sinal da fome física e fome emocional. Então a fome física, ela tem ali alguns critérios, né? Como por exemplo, aumenta gradualmente, sendo possível esperar um pouco para comer, é sentido no estômago, você sente dor, você vê ele roncando. Se você fizer outra atividade, a fome não desaparece, né? Você ainda fica desconfortável ali. Você para de comer quando está saciada. Então, eu tô ali comendo. Se eu perceber que o meu estômago, meu organismo, né, entendeu que já é o suficiente, ele dá uma pausa. Não, não quero mais, e você já para de se alimentar. E uma sensação, muitas vezes, de persistência em relação ao vazio, né? Então, parece que está se sentindo vazio. Então, essa ali é uma fome física, né? E nessa fome física, você também comeria qualquer coisa.
E já a fome emocional, ela aparece do nada e com a vontade de comer algo específico, então eu quero um bolo daquela padaria específica, eu quero a pizza daquele lugar específico, daquele sabor específico. Muitas vezes é uma fome compulsiva, né? Você vai comendo sem parar e começa ali, quer outra coisa, né? Você fica angustiado e querer ali se alimentar o tempo todo. Não consegue esperar, é algo urgente, tem que ser naquela hora, né? Então parece que é impossível esperar, que você vai passar até mal se você não se alimentar ali naquele momento. Acaba desaparecendo se você fizer uma outra atividade, então se eu me distrair aqui, facilmente eu esqueço que eu estou ali com essa fome e não se sente saciado e acaba desencadeando sensação de culpa e frustração, né? Então, eu quero comer aquele pedaço de bolo, como ele inteiro e mesmo assim não é suficiente para mim. E eu começo ali a querer comer mais e acabo me sentindo com sensações ali de frustração, de culpa, de desânimo, de ansiedade, né? Humor rebaixado. Então, é importante a gente entender realmente essa fome física, essa fome emocional. Para as minhas pacientes, eu gosto sempre de trazer uma perguntinha para elas, né? Quando elas me relatam ali que tem dificuldade de entender o que é fome emocional, o que é fome física, né? Eu pergunto para elas: vocês, na fome, vamos supor que você está ali com fome, né? Então, se faz a seguinte pergunta: eu comeria 10 ovos cozidos agora? Eu comeria ali um brócolis cozido, né? Eu comeria alguma comida que não é tão palatável assim? Se sim, realmente você está com fome. Se não, provavelmente pode ser uma fome emocional apenas. Então, busque realmente conseguir compreender esses padrões para a gente conseguir ter progresso nesse processo de estabilizar o que é fome emocional, o que é fome física, e aí sim a gente estrutura um aspecto de comer intuitivo. E aqui eu trouxe também, né, para vocês darem uma olhadinha sobre o ciclo do comer emocional, né? Então, sentir emoção é diferente de sentir fome. Então, comer por causa de emoções trará apenas alívio momentâneo. Então, é importante realmente você compreender esses padrões, entender que a fome emocional, ela não é algo para você suprir a todo momento, né? Então, e até mesmo abrindo parênteses aqui, através dos meus estudos, né? A gente traz muito essa questão de que a fome emocional, a emoção, ela não vai te engordar. A emoção não faz você comer. O que faz é você não conseguir lidar com a emoção. Então, é a inabilidade de conseguir lidar com certas emoções que faz com que você coma para aliviar essas questões, né? Então a emoção, ela não é o vilão. E nem a comida é o vilão. É o que eu faço com cada situação na minha vida. Então aqui eu trouxe, né, um ciclozinho para vocês tirem print, tirar uma fotinha para vocês conseguirem ali depois trabalhar essas questões. Então, primeiramente, vai existir uma situação, né? Pode ser ali no trabalho, no trânsito, em qualquer ambiente na minha vida. Acaba ali ativando um gatilho, né? Então, um exemplo, eu acho, aliás, a situação, fui convidada para fazer uma palestra, né? Ativa um gatilho. Nossa, será que eu vou conseguir fazer essa palestra? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu vou conseguir falar todo o conhecimento que eu tenho? Aí me gera uma emoção. Vou ficar ansiosa, vou ficar deprimida, achando que eu não consigo, né? Aí eu acaba acontecendo um processo de incapacidade de lidar, então a inabilidade de conseguir lidar com essa emoção, eu não consigo, eu não sei o que eu faço, né? Eu começo a querer uma necessidade de conforto, eu preciso me aliviar de alguma forma, né? E acaba buscando ali a comida. Então, como docinho, como algo ali palatável, né? Que minha fome emocional está buscando. E com isso, começa ali a culpa, fracasso e arrependimento, né? Essas sensações vêm à tona e me gera um novo gatilho, né? Então, eu começo a realmente me achar ineficiente, inadequada. Eu ativo novamente o gatilho, ativo novamente mais emoções, não consigo lidar de novo, aí depois eu como de novo, né? Esse ciclo ali vira realmente o loop, né? Um gatilho vai ligando o outro. Então, compreender as situações que te geram desconforto e aprender a lidar com essas situações, não precisando da comida, é uma das principais chaves para a gente construir essa relação com a comida mais saudável.
E aqui, né, eu quero até mesmo já entrar nesse aspecto do processo de emagrecimento, né, que a gente falou sobre relação com a comida, sobre as emoções não fazer com que você ganhe peso, e sim a sua incapacidade de lidar com as emoções. Eu quero trazer, né, essa frasezinha aqui, né, que assusta muitas pessoas, né, que o nosso corpo não está preparado para emagrecer. Então, vou explicar um pouquinho sobre isso, né? Então, existe ali algumas crenças, né, que falam ali que o nosso corpo nos sabota, né, que nossos esforços para emagrecer não são suficientes, né? E eu quero trazer, será que realmente é verdade? Será que realmente o nosso corpo não nos ajuda a emagrecer, né? E de fato, o corpo humano possui alguns mecanismos, né, complexos que mantêm peso dentro de uma faixa considerável normal. Que quando perdemos o peso, o corpo reage de diversas formas para tentar recuperar o peso perdido. E essa resposta ela é conhecida como a homeostase do peso. Né? Então, basicamente, só para introduzir um aspecto ali que da neurociência, a nossa parte do hipotálamo, ela é responsável pelo controle de apetite, pelo controle de peso, né? E uma vez esse cérebro estando inflamado, estando ali frustrado por algo, né? Como consequência, ele começa a mandar informações de forma equivocada, né? Então, manda ali informações erradas. E acaba que as dietas restritivas acabam ocasionando muito essa questão de estresse do seu cérebro, né? E quando você emagrece, o seu cérebro, que ele de uma certa forma é primitivo ainda, ele entende que você está passando por uma situação extremamente perigosa, de vida ou morte, e ele vai de alguma forma te proteger, né? Então, lá na época das cavernas, né, a gente precisava de gordura no nosso organismo, né? Então, não era normal, não era viável, não era interessante a gente ser muito magro, né? A gente precisava de gordura para a gente conseguir sobreviver por mais tempo. E dentro disso, o seu corpo ele se adapta e ele entende o seu peso ideal. E dentro desse peso ideal, ele vai manter esse peso, né? E fazer o que dificulte o processo de emagrecimento. E se caso você conseguir emagrecer, ele vai lutar com todas as forças para ele conseguir recuperar o peso perdido em algumas porcentagens a mais, né? E aqui eu trouxe, né, alguns mecanismos de defesa do corpo, vai ficar mais claro, vai ficar mais passível de entendimento, né? Então, primeiramente, acaba reduzindo o metabolismo. Então, ao perder o peso, o corpo reduz o gasto calórico e acaba ali conservando energia, né? Então, ele não vai fazer com que você gaste algo que você está comendo. Ele vai acumulando, acumulando, acumulando para você ganhar esse peso gradualmente. Segundo ponto, que é o aumento do apetite. Então, os hormônios como a grelina, que estimula a fome, pode aumentar, dificultando a adesão à dieta, né? Então, seu apetite começa ali a aumentar. Não sei se já minhas pacientes trazem muito para mim. Nossa, Laís, eu me sinto assim uma viciada. Parece que eu comeria até os rebocos da parede, né? Que eu tô com muita fome, eu preciso comer. Né? E esse é um processo realmente de sobrevivência do seu organismo. Ele vai fazer com que você coma até atingir o peso que ele acha que é o ideal para você. Existe ali alterações hormonais também que a gente acaba ali impactando, então a perda de peso pode levar a desequilíbrios hormonais, como a redução da leptina, hormônio que sinaliza o processo da saciedade, né? Então a saciedade é essa questão da gente se permanecer por mais tempo cheia, né? Então, se eu tô com esse desequilíbrio, acaba que eu como mais vezes durante o dia, né? E com isso também como em maiores quantidades, porque eu não consigo ficar satisfeita. É outro processo que é a adaptação de exercício. Então, com o tempo, o corpo se adapta aos exercícios, necessitando de maior intensidade ou duração para continuar queimando calorias, né? Então, ele se adapta. Se eu faço todos os dias um cardio de 10 minutos, como consequência, ele vai se adaptar a esse cardio de 10 minutos e ele vai parar de perder peso, né? Então, ele vai permanecer porque ele considera ali como se fosse algo natural e normal, né? Então, por isso que a gente precisa ficar realmente intensificando o processo de atividade física, alterando, modificando, para você conseguir manter esses resultados por maior tempo.
Aí, né, quero trazer essa perguntinha. Então, por que que é tão difícil emagrecer, né? Então, parece que tudo vai contra isso. Então, existe hormônios ali que faz com que eu não perca esse peso, que eu recupere esse peso que eu perdi, né? Por que que meu corpo não ajuda? Por que padrões familiares não me ajudam, psicológicos não me ajudam, emoções não me ajudam, né? Por que que é tão difícil realmente emagrecer? Então, existe aqui quatro fatores principais que eu coloquei aqui. Claro que dentro dos meus atendimentos a gente vai avaliar muito mais, mas esses são os principais, né? Primeiramente, hábitos alimentares. Então, uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, açúcares, gorduras, dificulta o seu processo de emagrecimento. E esse é um processo muito ligado também à neuroinflamação do seu cérebro. Então, excesso de gordura, de açúcar e alimentos processados acaba inflamando o seu cérebro, contribuindo para aquelas informações chegarem de forma equivocada, de apetite, saciedade, peso, né? Então, esse cérebro ele precisa estar desinflamado. E para isso acontecer, eu preciso de uma alimentação saudável. Segundo ponto é o sedentarismo, tá? A falta de atividade física contribui para o ganho de peso e dificulta a perda, né? Então, a atividade física ela é essencial para o processo de emagrecimento e vai muito além, né? Então, estudos comprovam que a atividade física acaba sendo um grande alinhado para o nosso cérebro, inclusive para transtornos psiquiátricos, né? Então, só para dar ali alguns exemplos mais práticos, né? Existe uma parte do nosso cérebro que com alguns sintomas, né, de alguns transtornos psiquiátricos, principalmente a depressão, que é essa parte do hipocampo, ele fica atrofiado, né? Então ele diminui de valor, para de circular ali alguns neurotransmissores, circula de uma forma menor, reduzida, né? E com a prática de atividade física, já tem estudos que comprovam esse aumento, né? Então, esse volume do hipocampo, que na depressão estava atrofiado, começa a aumentar, né? E também essa parte pré-frontal aqui, onde fica o nosso controle inibitório, planejamento, né? Com a prática regular de atividade física, eu consigo manter mais neurotransmissores circulando, né? E com isso, facilitando o processo de controle inibitório. Então, a prática de atividade física também é essencial para compulsões alimentares, né? Outros tipos de compulsões também, né? Em quesitos ali de impulsividade. Então, se eu tenho um controle inibitório com mais eficácia, como consequência, eu vou ter menos comportamentos impulsivos, né? Então, só aí a gente já consegue ali entender a contribuição da atividade física, né? Então, existem vários outros mecanismos cerebrais, né, e físicos que acabam contribuindo para a atividade física ser tão eficaz assim e ser também um dos principais tratamentos para diversos transtornos psiquiátricos e também doenças físicas, né? Terceiro ponto, que é o estresse. Então, o estresse crônico pode levar ao aumento do cortisol, né? Acaba que esse hormônio vai estimular o apetite e o armazenamento de gordura, né? Então, você vai ali acumular gordura visceral, vai dificultar a sua perda de peso, né? Então, você faz dieta, faz o estilo de vida saudável, né? Que dieta nada mais é do que um estilo de vida saudável. Eu começo a fazer atividade física, estou intensificando, mas eu não perco peso. Laís, o que que será que está acontecendo comigo? É um estresse que você não está conseguindo manejar, né? Então, ele dificulta o seu processo de emagrecimento, o seu processo de ganho de massa muscular. E quarto ponto, né, que é o sono. Então, a falta de sono pode desregular hormônios relacionados ao apetite e ao metabolismo. Então, desacelerando o metabolismo e aumentando o apetite, fora questões neurocognitivas, né? Então, acaba ali que a sua atenção, memória, percepção, controle inibitório, acaba, tudo fica desregulado. Então, o sono, ele é essencial. Então, aqui eu trouxe quatro pilares importantes, né? Então, alimentação, atividade física, manejo de estresse e sono. Então, você alinhando esses pontos, você já vai conseguir ver uma diferença muito significativa no seu dia a dia. Então, e com isso, né, a gente não está falando que é impossível o processo de emagrecimento. É possível sim, com práticas alinhadas de acordo com a sua necessidade e também de acordo com o nosso fisiológico, né? Então, existem questões cognitivas, comportamentais, ambientais que acabam influenciando em todo esse projeto.
Então, né, o emagrecimento, ele é um processo gradual e individual. Então, a gente precisa alinhar todos esses pontos de acordo com a sua rotina. Então, não existe fórmulas mágicas. O que funciona para cada pessoa é extremamente único. Então, pode ser que o que funciona para mim não funcione para você. Mas a chave para o sucesso é a consistência e a busca realmente por um estilo de vida mais saudável, mais equilibrado em várias vertentes, né? Não é simplesmente o ato de se alimentar, mas a capacidade de lidar com as suas emoções, a capacidade de lidar com os seus processos estressores do seu dia a dia, o seu sono, a sua rotina. Então, tudo isso importa no final. Então, aqui mais uma frasezinha, né? Eu tô cheia de frases polêmicas hoje. Então, isso aqui é de um estudo recente, né, que ele traz que as células de gordura lembram do peso e pode retornar a esse estado facilmente. Então, lembra aquele aspecto que a gente tinha falado sobre o seu cérebro se estressar, acaba ali tentando reganhar esse peso, porque ele considera realmente ser um peso ideal, né? Então, o efeito sanfona ele ocorre quando a pessoa perde peso, mas volta a ganhar pouco tempo depois. Então, esse ciclo pode se repetir inúmeras e inúmeras vezes, especialmente, né, após dietas restritivas ou métodos de emagrecimentos pouco sustentáveis, né, aquelas canetinhas, né, alguns processos ali mais que não gera ali um retorno tão significativo no sentido de ser saudável, né? Porque precisa estar tudo muito bem alinhado. Então, preciso ter pensamentos, emoções, manejo, estresse, sono, atividade física, tudo alinhado. Aí sim, outros métodos vêm a contribuir. E o corpo humano, né, ele não lida bem com essas oscilações de peso. Então, durante dietas, ele entra em um estado realmente de alerta, ativando um mecanismo de defesa para proteger o que considera ser o peso ideal. Então, conclui-se novamente que reduz o metabolismo, aumenta o apetite e acaba ali uma eficiência maior no processo de armazenamento da gordura. E aqui, né, eu queria trazer esse aspecto para vocês, que eu considero muito importante, né? A gente entendeu que existe sim um efeito sanfona, que ele é uma questão psicológica e fisiológica, né? E que eu queria trazer também essa questão sobre o prejuízo do efeito sanfona. Então, o efeito sanfona, ele vai muito além de ser frustrante, né? Ele pode sim ser prejudicial para a nossa saúde, né? Então, o primeiro ponto, que é o aumento da inflamação sistêmica. Então, o ganho de peso frequentemente eleva os níveis de inflamação no corpo, que está associado a doenças crônicas como diabetes e problemas cardiovasculares. E também causa neuroinflamação, que é a inflamação do nosso cérebro, né? Ocasionando ali aspectos de declínio cognitivo. Resistência à insulina, então o ciclo de peso pode piorar a acessibilidade da insulina, aumentando o risco de diabetes tipo 2 em pessoas com obesidade aparente. Terceiro, né, que é o danos ao metabolismo. Então, cada ciclo de perda e reganho de peso desacelera ainda mais o metabolismo, dificultando a perda de peso futura. Então, você ficou 20 anos com essa luta pela balança, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, foram vários ciclos desse processo de dificultar esse desaceleramento, né, do metabolismo, dificultando cada vez mais o seu processo de emagrecimento. Por isso que fica tão difícil emagrecer depois, né? E fora o impacto psicológico, né? Então, além das questões físicas, o efeito sanfona afeta a autoestima, aumenta níveis de ansiedade e pode desencadear diversos distúrbios alimentares, tanto do comer transtornado, tanto do transtorno alimentar. E aqui, né, eu quero trazer alguns principais erros, né? Então, o principal erro que é o processo de apenas focar na dieta, né? Então, se dieta realmente funcionasse, você faria uma vez só e pronto, acabou. Você nunca mais faria mais. Aí não teria nutricionista, não teria nutrólogo, não teria eu aqui fazendo esse trabalho, né? Então, a dieta, esse termo foi se corrompendo ao longo de todos esses anos, né? Mas se a gente for jogar no Google sobre o significado de dieta, é nada mais do que um estilo de vida. Então, se eu sou vegana, meu estilo de vida é ser vegana. Se eu sou vegetariana, então meu estilo de vida é ser vegetariano.
né? Então, a gente realmente desassociar essa questão de dietas extremamente restritivas, prejudiciais, e focar naquilo que realmente importa, né? Que é um estilo de vida mais saudável. E aqui eu quero falar primeiramente sobre o vício em comida, que é o aspecto de farinha, açúcar e gordura, né? Então, esses alimentos acabam tendo um impacto na nossa neuroquímica, semelhante a substâncias, né, psicoativas. Então, realmente libera o mesmo circuito de recompensa, ocasionando essa sensação de vício dentro dessa comida. E cada vez que você consome mais, vai gerando mais recompensas, né, no sistema de recompensa cerebral, ainda mais se for associado com aspectos de emoções, né? Aí sim começa a perpetuar esse ciclo, né? E acaba ali se tornando realmente viciante. O aspecto de cortar alimentos ultraprocessados bruscamente pode causar sintomas de abstinência, incluindo irritabilidade, fadiga e ansiedade. Então, não é o ideal da noite para o dia você cortar tudo, né? A gente precisa fazer uma retirada gradual e uma reprogramação desse paladar para melhorar a sua relação com a comida. E como é que a gente faz isso? Implementando alimentos mais saudáveis no seu dia a dia, né? Alimentos ali que são mais naturais, né? Mais frescos, alimentos ali de feira, né? Então, esses pontos acabam ali dificultando o seu processo de emagrecimento. Então, é importante você entender que dieta não é simplesmente eu fazer uma dieta um mês e pronto. Dieta é um estilo de vida. Então, que estilo de vida eu vou seguir para minha vida toda? Se eu gosto muito de doce, eu vou conseguir ficar minha vida toda sem doce? Né? Provavelmente não. Então, eu preciso considerar esses aspectos e incluir de uma forma mais saudável. Então, qual tipo de doce eu posso consumir que é mais saudável, né? Como que eu posso ali fazer esse manejo? Então, novamente, né, quero trazer sobre o perigo de cortar tudo de uma vez. Então, restrições alimentares elevam os níveis de cortisol, promovendo mais estresse e mais fome emocional. Então, no final das contas, não é funcional, né? Então, acaba ali também ocasionando aspectos de efeito sanfona, uma alta desistência, né? Então, se eu corto tudo que eu gosto, eu acabo ali desistindo muito mais rápido. Inclusive, o seu cérebro ele não gosta de sofrer, né? Então, se ele está entendendo que a dieta é sofrida, ele vai fugir disso e você não vai conseguir continuar com esse processo. Então, é importante você conseguir realmente entender esses padrões e você organizar de acordo com a sua necessidade ali. É, a estratégia, né, recomendada ali, que eu trouxe, é justamente o processo de retirada gradual, então eu vou tirando de pouquinho em pouquinho, ajuste de alguns hábitos e focar na reeducação alimentar, que é o processo de você introduzir mais alimentos saudáveis. Então, aqui novamente, eu trouxe esse aspecto ali da dietas restritivas, né? Então, o seu cérebro, ele percebe essa perca de peso como ameaça, né? Então, ele reage a essa condição, tentando recuperar o peso perdido e voltar ali o que estava acostumado. E também se inicia, muitas das vezes, ciclos de compulsão alimentar como uma forma de sobrevivência. Por se decepcionar com o episódio da compulsão ou do comer transtornado, torna ali a fazer outras dietas restritivas, transformando realmente no ciclo vicioso. Então, eu restringo, não consigo, eu começo a comer muito aquilo que eu estava me restringindo, me gera mais culpa, mais frustração, eu começo a restringir de novo e vira um ciclo, um looping ali infinito. Né? Então, mais uma vez, né, o ciclo ali da dietazinha restritiva, né? Então, existe uma restrição, gera uma frustração e uma tristeza, acaba ali me gerando um desejo do alimento proibido, começa a ter exagero, começo a ter aquela sensação da culpa pelo ganho de peso, começa a ter insatisfação do meu corpo, começa novamente a restrição e por aí vai, né? E além disso, também traz riscos para a saúde. Então, a dieta restritiva causa carência de nutrientes, que pode levar a problemas como anemia, fraqueza muscular, queda de cabelo. Fora que o nosso cérebro precisa desses nutrientes, então você vai ficar ali com perca de memória, baixa atenção, né? Também causa perda de massa muscular, então pode dificultar a manutenção do peso após essa dieta, né? Então, massa muscular faz com que você queima gordura, então você precisa dessa massa muscular. E a massa muscular também vai te dar energia. São fatores de risco para transtornos alimentares.
E a restrição alimentar pode gerar ansiedade, irritação, pensamentos obsessivos pela comida e aumento de vontade pelos alimentos proibidos, né? Perpetuando assim um ciclo vicioso em cima desses alimentos. Aqui eu também trouxe um assunto um pouquinho mais polêmico, que é sobre a questão dos jejuns prolongados, né? Então, os diversos estudos trazem, né, os impactos prejudiciais nesses jejuns. Então, você precisa fazer um acompanhamento realmente com o nutricionista para entender que tipo de jejum você realmente necessita, né? E dentro disso, eu quero trazer ali alguns fatores, né, de risco para você conseguir ele compreender um pouquinho. Então, primeiramente, ficar muitas horas sem comer pode levar a quedas bruscas da glicemia, aumentando episódios de compulsão alimentar, né, e acaba ali ocasionando esses sinais prejudiciais. O metabolismo também desacelera como uma resposta, então, se eu não estou me alimentando, como consequência, eu vou diminuir meu gasto de energia. Né? Então, seu cérebro ele começa a compreender esses aspectos, né? Então, se eu comer agora 10 horas da manhã, e a minha próxima refeição, meu cérebro sabe que vai ser 9 horas da noite, então, como consequência, ele vai economizar energia para conseguir sobreviver por mais tempo. E comer em intervalos irregulares, comer intervalos regulares, né, mantém o equilíbrio hormonal e evita picos de fome. Então, você precisa construir essa rotina alimentar, né, o seu cérebro entender que você vai comer daqui 3 horas, daqui 4 horas, de acordo com a sua rotina. Com isso, ele não vai desacelerar esse metabolismo e não vai ter esses picos ali de fome, de queda de glicemia, né, e episódios ali de compulsões alimentares. E um outro ponto, eu vou tentar falar o mais rápido que eu conseguir para não ficar essa aula muito grande, né? Mas o processo de comportamento alimentar ele realmente é muito grande e muito complexo, né? Então, eu quero trazer esse aspecto do papel do intestino e neurotransmissores no controle alimentar, né? Então, a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, o eixo intestino e cérebro influencia o comportamento alimentar por meio de neurotransmissores como serotonina e dopamina. Então, dietas ricas em alimentos ultraprocessados, açúcar, farinha, pode causar desbiose intestinal, inflamação e aumento da ansiedade. Então, o intestino saudável contribui para o controle da compulsão alimentar e do humor. Então, eu preciso ter esse intestino mais saudável. E outro processo importante é que de nada adianta o seu intestino não estar bem, você tomar vitamina. Tá? Então, nossa, posso comer qualquer coisa, depois eu só tomo uma vitamina. Não adianta dessa forma, porque essas paredes intestinais, elas precisam estar saudáveis para ela conseguir reter também essas vitaminas, esses nutrientes. Então, eu preciso de uma base intestinal muito boa. Então, eu preciso de alimentos saudáveis para esse intestino ficar saudável e aí sim eu conseguir absorver vitaminas para o meu organismo. E, né, eu quero trazer também algumas barreiras psicológicas para a transformação, né? Mitos que acabam impedindo todo mundo do processo de emagrecimento. O primeiro que eu sempre escuto que é o problema é genético, né? Então a epigenética mostra que hábitos são mais determinantes que a genética, inclusive para transtornos psiquiátricos, né? Então os hábitos, o estilo de vida, o ambiente influencia muito mais do que padrões ali genéticos. Segunda frasezinha, vida social me impede de emagrecer, então eu vou sair com meus amigos, eu vou ficar sem amigos, todo mundo sai só para comer, né? Então a socialização não precisa se girar em torno da comida. Então você não precisa de comida para se divertir, né? Então busca ali outras formas para você se divertir, né? Porque esse aspecto social você não vai deixar de fazer, não vai deixar de ter festa de aniversários, vai deixar de sair com seus amigos, né? Tudo isso vai acontecer ainda. A questão é você conseguir lidar melhor com esse processo. Então, eu não preciso chegar lá e comer tudo que tiver no cardápio, né? Eu preciso ali entender que a minha socialização, a minha diversão não necessita da comida. E dentro disso, eu me organizar e fazer escolhas mais conscientes, né? Terceira frase. Comida saudável é muito cara. Nossa, não vou conseguir, não tenho dinheiro para isso. Mas alimentos naturais, eles são mais acessíveis, né? Quando a gente planeja bem. Então, olha ali
as comidas de estações, né? Dê preferências para comidas mais frescas, vai à feira, né? Congele. Então, mas muitas trazem também esse aspecto. Perde na geladeira, compra que é tanta coisa e acaba perdendo. Congela, né? Então, pega, pica tudinho, coloca no saquinho, depois você fica até mais fácil para depois você cozinhar. Então, o que você perceber que pode correr o risco de perder, congela, deixa as frutas mais fáceis, né? Já lava, deixa na geladeira, já pica as coisas, deixa mais práticas, né? Isso tudo vai contribuir para o seu processo de relação com a comida. E a última, né? Não tenho tempo para cuidar da saúde. Né? Então, minha vida é muito corrida, eu trabalho, tenho filho, tenho isso, aquilo, né? Mas pequenos hábitos fazem diferença. Então, se você tem tempo de comer um doce ali, então você tem tempo de comer uma comida mais saudável. Você não concorda comigo? Então, é um processo ali muito mais de escolhas. Então, que tipo de escolha eu estou fazendo hoje? Minhas escolhas estão alinhadas com aquele projeto de vida que eu tanto almejo? Né? E lembre-se, pequenos passos fazem total diferença. Então, se hoje você conseguir decidir uma refeição saudável, já é um passo. Se hoje você conseguir fazer 10 minutos de atividade física, já é um passo. E tudo isso vai contabilizando. Então, aqui, né, trazer alguns aspectos sobre o processo de emagrecimento, né? Então, já tiro um printzinho aqui. Aspectos que acabam influenciando nesse processo de vocês conseguirem ali ter uma perda de peso significativa e também a sua relação com a comida, né? Então, primeiro item, gerenciamento de estresse barra ansiedade. Segundo, foque em mudanças gradativas e sustentáveis. Então, o que eu consigo fazer hoje? Consigo fazer duas alimentações saudáveis? Então, isso é suficiente, né? Então, você vai conseguindo ali implementar todos os dias um pouquinho para que a longo prazo você consiga ter uma alimentação mais intuitiva, né? Então, aumenta ali gradualmente a ingestão de proteínas, legumes, frutas, né, fibras. Terceiro ponto, priorize o planejamento alimentar. Então, organize suas refeições. Então, vai ali entendendo quais são os seus horários, como que você pode fazer para auxiliar. Então, eu posso deixar mais congelado, eu posso comprar em tal lugar, eu posso deixar picado, né? Então, se planeje e priorize isso, né? Então, sua prioridade tem que ser você mesmo. Quarto ponto, movimente-se. Então, incorpore realmente atividade física no seu dia a dia, como subir escadas, alongar-se ou fazer caminhadas curtas. Então, 10 minutos já já tá bom, né? Então já vai ajudar ali. Cada vez mais a gente vai aumentando. A gente começa com 10, depois 15, depois 20, né? Mas o importante é que você consiga se movimentar. Encontre uma atividade que você realmente goste. Pode ser qualquer atividade, pode ser uma dança, subir a escada, pode ser um beach tênis, né? Musculação. Quinto ponto, fortaleça sua massa muscular. Então, a prática de exercícios, ela é essencial para o ganho de massa muscular. Então, e com um ganho de massa muscular, você consegue também ter mais gastos calóricos, né? Então, massa muscular queima gordura. E o próximo ponto que é estabeleça limites. Então, defina limites para você. Coloquei esse exemplo sobre trabalho, mas pode ser exemplo de qualquer coisa. Você não precisa abraçar tudo, né? Você é apenas um ser humano. Então, se respeite, coloque limites nos outros e coloque limite em você mesmo. E monitore seu progresso além da balança. Então, não se concentre no peso da balança. Então, foque em outros indicadores, né? Então, eu tô com mais disposição, eu tô com mais energia, eu tô gostando mais do que eu vejo no espelho, né? Então, veja ali outras possibilidades além da balança. E a balança, ela mente, né? Então, nem sempre a gente vai estar ali com aquele peso. Então, muitas vezes, massa muscular, só para dar um exemplo, massa muscular, ela pesa mais que gordura, né? Então, como consequência, o peso vai ficar um pouco maior se tiver massa muscular. Então, não foque nisso, foque em outras é, mensurações. E aí a gente entra, né, para o assunto
da nossa semana, né? As semanas de você conseguir lidar com vários fatores. Então, são 12 semanas e cada semana você vai focar em algum quesito específico. Então, essa primeira semana é sobre autoconhecimento. Então, antes de iniciar qualquer processo de transformação, é importante você entender quem você é, para onde você quer ir, quais são seus objetivos, quais são suas barreiras, né? E todo esse processo que eu já tinha mencionado antes também são aspectos de autoconhecimento para você conseguir se observar. Então, eu quero que você reflita um pouco sobre essas perguntinhas. Então, quem você quer se tornar? Qual versão de você mesmo você deseja construir? Né? Quem você é hoje? Quais são seus hábitos? O que que impede você de alcançar seus objetivos? Como que você pode se tornar a pessoa que você quer ser? Quais são os hábitos que você precisa modificar? Que pequenas mudanças você pode implementar diariamente, né? O que impede você de alcançar seus objetivos? Existe alguma crença limitante, algum fator emocional, social, ambiental? Então, reflita, pega um caderninho e vai respondendo essas perguntas, né, para você conseguir compreender quais são os gatilhos, quem que eu sou hoje, para onde eu quero ir, quais são os meus motivadores, o que eu almejo. Outro ponto principal também, que é a criação de objetivos e metas. Então, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, não é mesmo? Então, defina metas de curto prazo. Então, pequenas conquistas impulsionam a nossa motivação. E metas realistas, né? Então, não adianta eu querer perder 30 quilos por mês, né? E como a gente já viu, dietas restritivas não funcionam. Perda de peso muito elevada por mês acaba te prejudicando, fazendo com que esse metabolismo desacelere. Então, vamos focar de pouquinho em pouquinho. Então, vamos de 1 quilo por mês. Então, em um ano, você vai perder 12 quilos. Em 2 anos, você vai perder 24, né? Então, e de uma forma sustentável, você vai conseguir perder e manter, né? Então, vamos começar de pouquinho em pouquinho, de um em um, né? E celebre recompensas, né? Que é o processo realmente de você celebrar os avanços, de você ter conseguido alcançar cada objetivo que você traçou. E o emagrecimento, a gente precisa ter uma visão como um hábito, né? Então, o emagrecimento é realmente como um cuidado diário. Então, a perda de peso sustentável envolve hábitos todos os dias de forma consistente. Então, você fazer atividade física, você ter sono regulado, você escolher ter boas relações com a comida, você conseguir ali fazer manejo de estresse de forma adequada. Então, aqui, né, eu coloquei movimente-se regularmente, pequenas mudanças diárias têm grande impacto a longo prazo. E aqui eu vou tira um printzinho, mas de qualquer forma também vai estar no nosso e-book, né? Que é esse aspecto para te ajudar, né? Então, não existe meta impossível, o que existe é prazo real. Então, aqui, né, aquelas mesmas perguntinhas que eu tinha feito, mas de forma mais estruturada, né? Então, quanto eu desejo perder de peso? Quando que eu me desejo pesar daqui 30 dias? Tá? Então, daqui 30 dias, dia 2 de março, vai ser isso. Qual que é o objetivo? Vou perder 1 quilo. Quais são as minhas fontes de mensuração? É fita métrica, é roupa, é elogios, é disposição? Quais são os meus motivadores, né? O que que eu vou ter depois que eu emagrecer, né? Quais serão os ganhos disso? Estabeleça realmente metas realistas. Então, assuma um compromisso com você mesmo diariamente e reflita sobre as suas vantagens, sobre as suas desvantagens, né? E que realmente consiga compreender que o emagrecimento é um processo contínuo e individual. Então, o segredo está em pequenas ações diárias, consistentes e autoaceitação. Então, comece hoje a sua jornada para se tornar a melhor versão de si mesmo. E muito obrigada. Aqui está o meu Instagram, aqui está o meu WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem me acionar por lá. Vou deixar aqui também o e-book para vocês conseguirem ter acesso. Mas tudo que foi falado está no e-book, né? Está no nosso grupo, no nosso projeto. Então, minha sugestão é que nessa semana você foque realmente em autoconhecimento. Se conheça, se torne o seu principal investigador. E com isso, você construa novas possibilidades, novos insights, novas formas de pensar, novas formas de você conseguir manejar as suas emoções.
né? Então, as próximas aulas serão pontos ali de acordo com a nossa estrutura. Muito obrigada.